É, vai tirar o ângulo. Não, tirar o ângulo não. Só botar o pé aí, cara. Não, tudo bem, agora então. Tirar pra ele aqui. Rapidinho, eu vou botar aqui. Eu esqueci o versículo. Esqueci o versículo. Vê a Bíblia online aí, vem, Luiz. Então para falar aí. A Bíblia online Não, pra ele. Na verdade, o versículo é só. O que eu vou falar, eu sei que eu falo aqui. O versículo é só para poder dar o versículo. Direção. Uhum. Não, eu vou falar isso aqui. 1 Coríntios 12. 12. 12. Uhum. O que eu sempre falo? Eu sempre falo que todos nós devemos procurar a Deus, como o Tiago falou, nós somos amigos de Deus. Amigos de Deus no quesito de você ter alguém para conversar, ter alguém para se comunicar, alguém para você abrir e alguém para te ajudar nos seus problemas. Não só mentalmente, como espiritual e fisicamente. Porque o dever de todos não é só que todos sejam curados, que todos sejam libertos, mas que todos sejam felizes. Só que eu combato, eu falo combato não, acho que ficou meio mal, eu combato qualquer tipo de pessoa que tenta crescer com Cristo, entre aspas, para poder se achar melhor dos outros, ou se achar mais bonito que os outros. Todos nós, independente de grau de intimidade com Deus, todos nós somos filhos. Deus, Ele nunca vai jogar fora você, porque você buscou menos a Deus do que o irmãozinho que sobe o monte. Uma vez, eu estava falando com o primo meu que não é crente, e naquela época eu buscava, naquela época a presença de Deus estava conosco, naquela época estava mais forte, e ele nunca teve uma vida totalmente mundana. E ele veio falar para mim que você que está buscando, você já está no céu e tal. Eu falei, meu amigo, haverá mais festa no céu para... Pecador que se arrepende. Não, haverá mais... Eu falei para ele que haverá mais festa para ele do que para mim. Ou seja, vai haver mais festa para 99 pessoas como eu que estava buscando do que para ele. Pelo contrário, entenda o que dizer. É mais festa para ele aceitar do que Porque você que tem a o ver pecador com que se a opção. arrepende Aham. tem muito mais valor para Deus do que o cara que está lá buscando. Por quê? Porque Deus é amor. Deus sabe que você às vezes não tem oportunidade, ou às vezes você foi rebelde, mas o amor que Deus faz, porque Deus não é de panela. Se ele fosse de panela, ia deixar mais festa para quem busca ele e aqueles que se arrependem no final, uma coisa assim, como esse meu primo que eu falei, esse exemplo, ia deixar de lado. Mas não, ele deixa a pessoa que menos conhece a Deus ter mais festa, mais motivo de festa no céu. Porque todos nós somos iguais. Mas porque eu procuro pedir para as pessoas que as pessoas busquem intimidade com Deus? Para você não só depender de outras pessoas, como também você não idolatrar outras pessoas. Porque às vezes você vê uma pessoa que busca Deus, você começa a ver Deus na pele da pessoa. Não vê como irmão, ó, aquele ali vai no céu comigo, não. Você vê como se fosse um Cristo, um Cristo 2. Aí você quer pedir pro cara, você, até tudo bem. Aí você quer tocar na mão do cara, você quer tocar na veste do cara, a veste suja de pecado, você quer tocar, aí você está se tornando idólatra. Agora, quando você busca Deus e quer intimidade com Ele, mesmo que você tenha intimidade baixa, entre a comparação com o irmãozinho aí, mas você olhar assim para ele e falar assim, não, ele também é servo, ele faz parte da mesma igreja que eu, independente se ele tem um dom, 2, 3, 4 a mais do que eu. Então, o texto vem falando isso, a unidade dos membros do corpo. 12. Porque assim como o corpo e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 13. Pois todos nós fomos batizados no Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres,
e todos tenham bebido de um espírito. Amém. Porque também o corpo, não é só o membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou a mão? Não sou do corpo, mas não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou o olho? Não sou do corpo? Isso será não será isso por... Não será por isso do corpo? 17. E se todo o corpo fosse olho, estaria ouvido? Estando ouvido, estaria olfato? 18. 1 Coríntios 12. É o 12. Tá vendo? Agora está no 18. Mas Deus colocou os membros do corpo, cada um segundo como Ele quis. Às vezes a pessoa, ela quer ter uma vida com Deus, ela quer ter uma experiência com Deus, que ela vai no céu e ela vê as coisas com Deus e vê Cristo e quer chegar, quer contar para a terra e quer levantar morto. Mas às vezes Deus não escolhe a pessoa para ser isso. Às vezes. Mas isso não quer dizer que você não tem uma experiência dessa, não quer dizer que você seja menos importante. Uhum. Porque às vezes a pessoa ela quer ser algo, ela quer ser alguma coisa que Deus não escolheu para ser. Por quê? Porque às vezes não tem aquele estado que se você conhece um homem quando dá poder para ele. Às vezes, se Deus sabe que se der poder para você, você vai estourar o pau da barraca e pode até perder a salvação. Então Deus sabe como distribui cada um. Mas isso não joga fora a intimidade com Deus. Você pode ter experiências com Deus, mesmo não ter dom espiritual nenhum. Você pode ser visitado pelo Espírito na sua casa. Você pode se barrar com o Espírito Santo. Você às vezes não pode nem falar em língua, mas às vezes você pode ter uma visão, algum sinal divino que Deus está lá. Meu gato? É meu gato, deixa eu falar. Deixa eu ouvir minha voz. E a gente tem que voltar esse conceito de igreja. Porque muitas igrejas, eu falo isso por experiência própria, tem muita gente preocupada com hierarquia, colocando escada. Ó, eu sou mais do que você é pastor. Ou eu sou mais do que você, sou bispo. Cargos de homem. E Deus não está em negócio de cargo de homem. É uma organização até necessária para a instituição humana. Mas Deus não se mete. Deus está um pouco se lixando se você é pastor, se você é bispo, se você é obreiro. E o que dá na hierarquia? Tipo, o pastor que eu mais gosto, que eu assisto, é o D.P. Joshua. É um nigeriano. Ele não foi levantado para a igreja. Ele apenas começou a buscar a Deus, foi buscando e montou a igreja. Não tem uma igreja que nomeou ele pastor, bispo. Mas é por quê? Porque ele foi criado pelo Espírito Santo. Tanto que ele tem a visão, ele buscar a Deus no monte, quando ele era jovem, Deus mandou para ele andar pela África, para ele curar as pessoas. Ele fez sozinho. Ele não tinha aval de igreja, ele não tinha aval de hierarquia. Por quê? Porque ele buscou a Deus. Mas a gente, hoje, como meu irmão falou, a gente às vezes não quer buscar a Deus, ou quer buscar muito pouco, nunca tem tempo. Mas na igreja, gosta de se importar, que é o espiritual. Na igreja gosta de até julgar as pessoas, infelizmente alguns que estão em patente alta, por causa que acham que Deus deu esse poder. E daí que nasceu muitas filhas religiosas. É como eu falei, todas as filhas religiosas aqui, eu não conheço alguém que teve vida religiosa que não ama a Deus. Só quem ama a Deus, queria fazer algo para ele, tem filha religiosa. Porque quem está pouco se lixando, entra na igreja e sai, não está nem aí. Eu só vejo os machucados, aqueles que queriam fazer algo de Deus e foram machucados por uma pessoa, um troglodita que não soube ter sabedoria. E aqui, o texto fala que não importa se você tem dom ou se você não tem. Você é importante para Deus. Mas eu afirmo, você pode ter experiência com Deus. Ter experiência não é ter dom. Às vezes você não pode ter o dom de curar. Mas você, uma oração, você pode curar uma pessoa. Curar entre aspas, porque cura Deus. Você entendeu o que dizer. Então, Paulo, o apóstolo Paulo, ele não foi levantado pela igreja. Mas eu acredito, eu não tenho base bíblica para provar, mas eu acredito que o apóstolo Paulo, ele chamava a Deus desde a época que ele chamava Saulo. Ele é fariseu. Então, ele fariseu. Por quê? Porque
ele, vamos dizer assim, ele tinha a religião. Ele acreditava que aquela ali era a religião verdadeira da tradição judaica. Então, quando ele soube que tinha uma seita que vamos chamar de seita, chamada de Caminho. Caminho era a igreja, o Cristo, os discípulos, eles eram chamados esses caras de a seita do Caminho. Então, ele, como um bom amante de Deus, é como assim, você achou que é como se ele fosse servo do diabo. Então fez coisas desagradáveis, todo mundo sabe. Por quê? Porque ele não conhecia a verdade. Ele não conhecia. Então, Deus se aproximou para ele naquele evento que vocês sabem. Que ele caiu do cavalo e Jesus falou para ele: por que me persegue? E como ele conheceu a Deus? Primeiro, que ele tem uma experiência com Deus. E segundo, porque ele foi curado por Deus. Mas por que ele teve uma experiência com Deus? Se ele era contra a igreja? Porque ele amava a Deus. Mas como ele amava a Deus? Só porque ele era judeu? Ele fazia as maldades? Por que você acha que Jesus apareceu para ele? Acha que ele apareceu só para deixar ele cego? Não. Jesus conhecia ele. Ele buscava a Deus do modo dele. Tanto que quando Jesus aparece para ele, Jesus fala: Saulo, por que me persegue? Tipo, vou tentar assim, tipo Tiago, conheço meu irmão. Se eu aparecer meu irmão falar: Tiago, Tiago, você persegue, porque eu te conheço. Eu sei o teu nome, eu sei quem você é. E Jesus conhecia Paulo. Ele podia aparecer e deixar só o cara cego, ou falar que eu sou Jesus. Ele só falou: Paulo, por que me persegue? Porque ele conhecia Paulo e sabia que Paulo conhecia ele, porque ele buscava Deus. Tanto que ele fala: eu sou Jesus, eu sou isso, por que me persegue? Então, ele foi crescendo com Deus. Depois que tem experiência, por quê? Porque quando você tem uma experiência com Deus, eu falo, não só aconteceu comigo, mas com outras pessoas que eu conheci. Quando você tem uma experiência com Deus, isso te muda. Você vai querer buscar a Deus. Por mais que ninguém tenha ligado para você na igreja, por mais que ninguém tenha oportunidade, você vai atrás sozinho. Então, mesmo que seja um mínimo, mesmo que você tenha o mínimo assim, você busca, mesmo que você tenha a experiência mínima, mas você teve a experiência com Deus, encontro com Deus, você vai atrás por si mesmo. Mas eu não quero que vocês enchem os olhos, porque é muito perigoso você crescer com Deus e deixar o diabo entrar no seu coração. E como o diabo entra no seu coração? Porque quando você começa a ter experiência com Deus, às vezes Deus pode te dar dons, o diabo vai começar a falar que é você que está fazendo. Ele vai começar a escolher a pessoa de Jesus. E você pode acabar entrando nessa. Quantos ministérios a gente vê aí? Quantos ministérios a gente vê aí, grande, que as pessoas caem? Deixaram o diabo entrar, porque começaram a ver as multidões, começaram a ver as coisas acontecendo. Dinheiro. Não é só dinheiro, não estou nem falando de Poder. dinheiro. As multidões, as facilidades, aí começa a achar que era ele. Foi que nem aquele senhor lá que falou aquela palavra lá que Deus não seria nada se não fosse ele, quando encheu o estádio. Eu não lembro quem foi o pregador. Não, tipo, essa história quem foi depois toda a outra. De Tim Swagger. Então, Só que eu não pesquisei a história dele. Isso eu não vi a fonte, foi o pastor Alto que falou essa história. Não, mas tem gente que pode falar Ele assim. caiu. Esse cara caiu. Então, tem que falar assim, cara. O Jim Swagger caiu. Tá, vai continuar aqui. Não, é a pregação. Continua aqui. Então, todos nós somos um. Não importa se você... Juliana aqui chegou, leu um livro, deu um salmo, cantou aqui com a gente aqui. Mas a Juliana, ela não tem muito conhecimento, assim, da Bíblia mais profundo. Mas ela vai para o céu também. Assim como eu e o Thiago, que estudou bastante a Bíblia há muitos anos de adolescência, aí o Thiago estuda até hoje. Mas, 1 Coríntios 28. E a uns
pois deu na igreja, frente apóstolo, em segundo profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo, Pregação, cara. variedade de língua. Porventura, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagre, tem todos dons de curar, falam diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos darei um caminho ainda mais excelente. A hierarquia, segundo Paulo, a hierarquia de Deus é essa. Tipo, todos nós somos iguais com Deus, todos nós. Independente do dom, independente da posição, independente do nível de intimidade. Mas há uma hierarquia, segundo Paulo, para separar. E Deus. E há uns. Uma hierarquia mais de funções, né? Não, tipo, vamos chegar um corpo, nós somos um corpo. Tipo, o coração, ele bombeia o sangue. Então, funções diferentes. É isso mesmo. E a Deus pôs na igreja, e a uns pôs Deus na igreja, frente apóstolo. Apóstolos são aqueles que têm dons variados pelo mundo. Isso aí todo mundo sabe. E segundo, profetas, que são o quê? O Benihim falou, falando sobre isso, ele falou que os profetas são aqueles que têm dom de revelação, que até aponta o dedo, assim diz o Senhor, que até zoa. Profeta. Em terceiro, doutores. E depois tem um ponto e vírgula. Tipo, são três coisas na igreja. Apóstolo, aquelas pessoas que Deus dá um ministério gigantesco, que muitas pessoas vão para Cristo e pessoas são curadas, são libertas. Profeta, são aqueles caras que estão na igreja que não tem um poder tão grande assim, aqueles que entregam revelação, às vezes falam mistério, até cura, mas não tem um poder tão grande como o do apóstolo. E terceiro, doutores, os que não tem nada disso, mas que são focados em ler isso aqui, estudar a história isso aqui e versículo. Ou seja, independente, se eu sou uma pessoa que tem experiência com Deus forte e que tem mistério que alcança multidões, igual o Deus Joshua, ou um pastor que tem uma igreja que tem um poder menor, ou que no máximo faz o Espírito Santo, a Assembleia faz, ou um cara que não tem nenhum dos dois, mas que fica procurando a Bíblia, que até fica chamando de herege sem conhecer os dons espiritual, os três fazem parte da igreja. Deus não excluiu ninguém. É isso que eu prego. Não importa a tua denominação, se você não acredita ou não acredita. Você é cristão também. Jesus não joga ninguém fora. Então, eu estou falando, o cara que é doutor, o cara sabe muito isso aqui, mas não conhece nada do mundo espiritual. Às vezes ele não pode entender, mas ele também, se ele amar a Deus, já está salvo. Porque muita gente, há muito tempo, a gente fica se degladiando uns com os outros, dizendo que ele não tem poder, não vai para o céu. Eu vou botar que vocês fazem heresia, não sei o que, um monte de maracutaia, mas a igreja são separadas nesses três tipos. Paulo falou, são essas três funções. Alguns mistérios maiores para ficar na linha de frente, outros os mistérios que têm um poder e outros que nem poder têm, mas tem a sabedoria, porque também é dom de Deus. O cara que pesquisa, que estuda, também é dom de Deus. Os três fazem parte da igreja. Mas você disse que tem um ponto, tem a continuação. Tem. Depois, milagres. Depois, dons de curar, socorro, governo e variedade de língua. Porque nesses três que eu falei, tem se misturado. A continuação. Ou seja, todo o mistério, o cara que é apóstolo, os que são profeta ou que são doutores, tem milagres, dons de curar, socorro. O que é socorro? A pessoa fazer caridade, tipo, levar uma. Como é o negócio que leva para buscar comida? Esqueci o nome. Quentinha. Leva quentinha para as pessoas que estão precisando, ou faz doação. Serviço social. Alguns manifestam de curar, outros manifestam milagre. Isso aqui acontece nesses três mistérios. Ou acontece mais um, ou acontece mais o outro. Então,
Todos nós somos uma igreja, nós somos. Não tinha. Se o cara universal não acredita em língua estranha porque ensinaram ele lá errado, beleza, mas ele pode ir para o céu a ser Deus. É o amor de Deus. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E depois amar o próximo. Esses são os mandamentos de Cristo. Aí o Paulo faz uma pergunta. Eles são todos apóstolos? São todos profetas? São doutores? São operadores de milagre? Todos em Deus curar, falam diversa língua? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu mostrarei um caminho mais excelente. Ou seja, todos nós temos funções. Todos nós somos importantes no mistério. Paulo, ele atua na igreja na primitiva, como alguém que tem uma experiência com Cristo, mas que foi escolhido pela própria igreja. E foi ele que revolucionou. Tanto que o que ele passou foi o que nos permitiu escrever isso. Aí fala, e qual o caminho mais excelente? É o versículo mais agora da Bíblia. Não sei. 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e se eu tivesse caridade, seria como tal pessoa ou sino que tine. E ainda que eu tivesse dom de profecia, ou seja, ele está falando todos os poderes, ele está falando da hierarquia, os poderes. Agora ele está falando sobre humildade, profecia, e conhecer todos os merreios da ciência, doutores. E tivesse toda a fé, apóstolo, de maneira que transportasse aos montes, se não tivesse caridade, eu não prefiro falar amor, mas nada seria. Você entendeu? E ainda que eu estivesse a minha fortuna passando dos pobres, e que tivesse entregado meu corpo para não ser queimado, e eu tivesse. Aqui, corpo, aqui está escrito corpo. Não, você fez analogia aí? Então, socorro. Socorro é esse com É isso, pô. Então, porque isso aqui tá. Isso aqui. Complemento. Não, é complemento, porque ele falou, não, é um caminho excelente. É para complementar o que ele falou aqui, socorro. Cadê? Vou até perdi aqui. Tivesse entregado o corpo a ser queimado e não tivesse caridade, nada aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. Ou seja, às vezes vai doer você ajudar o próximo. Às vezes até vai ser difícil você ajudar o próximo, mas é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade e nem se obedece. Não se importa com decência, não busca desinteresse, não se irrita, não suspeita o mal. Não foca a justiça, mas foca a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo as profecias, aí volta tudo lá. Serão aniquilados. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência dos doutores, cessará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizemos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que se passa aniquilado. Aí fala, quando eu era menino, falava com o menino, senti com o menino, discorri com o menino, mas logo eu cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. Porque agora vem um espelho, um enigma, mas então veremos a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como sou conhecido. O que eu estou explicando aqui? Nós temos os 3 tipos de cristão. Essa é a hierarquia de Deus. Deus vai dar um mistério tremendo que faz milagre, faz coisas que só Deus mesmo pode fazer. Outros já tem um poder menor. O cara já busca parte do Espírito Santo. E é muito assim, desculpa se a Assembleia se ofender, mas é tipo uma Assembleia assim, cara, acho que é mais assim, mas às vezes pode rolar uma cura, já é um pouco menor. E o outro, nem isso tem. O outro é já mais focado já em ler, igual aquelas igrejas de presbiteriana, batista, que não acredita em nada, mas acredita nisso aqui, também é importante. Só que no 13, mostra tudo que esses 3 podem fazer, se não amar o próximo. Se ao próximo não vai adiantar de nada. E aqui fala também que não importa se você tem uma visão, se você não vê o outro, a visão espiritual do outro como a sua. Você não concorda. Tipo eu vejo os caras de presbiteriano, eu não levo muita fé. Porque para mim eles não conhecem Deus, não querem conhecer Deus, a experiência. Mas se eles são descartáveis, assim como eles também veem a gente e vê que a gente é herege vendo um monte de maracutaia. Mas aqui a gente vem, cadê?
13:9. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Por mais que tenhamos experiência com Deus, nós conhecemos um pouco dele. Nós, como igreja, conhecemos. Então, quando vê o que é perfeito, então precisa passar naquilo. Porque agora, 12, vemos para o espelho. Às vezes nós temos uma visão com Deus, mas a gente não faz Deus total. A gente pode ser arrebatado, ou ter uma visão com Cristo, ou Cristo falar contigo, ou você conhecer até o céu profundo, mas a gente vê para o espelho. A gente não está com ele face a face. A Merrick Baxter disse que a gente vai ter a eternidade toda para descobrir o céu. Então, qual é o que eu quero trazer aqui? Todos nós somos importantes. Você que fala, você às vezes não sabe muito de Bíblia, você não é menor que o cara que sabe. Você que tem dom espiritual, você não é maior que o outro que não tem. Porque todos nós somos importantes. Às vezes é necessário até que tenha aquele irmãozinho mais humilde, assim, aquele que não é humilde, é simples, para encaixar ali naquele local, porque tipo não dá para ter todo mundo com dom. Tipo, imagina se todos tivessem dom de curar, levantar paralítico e morto, todos. Tipo assim, Deus falou assim, eu vou dar poder para todos. Todos agora aqui nessa igreja aqui vão levantar paralítico com a sua vontade. Todo mundo vai brigar entre si. Por quê? Porque a gente com nada, a gente apenas só pregando isso aqui, a gente briga para aquele púlpito, a gente dá facada no outro. Imagina com poderes. Vai ser uma guerra pessoal perigosa. Então, por isso que Deus dá a cada um. Mas Paulo foi buscai. Então, é isso que eu queria dizer para hoje. Acho que já tá bom. É isso, eu já falei o que preciso falar. Então eu vou orar e vou terminar então. Amém. Tá. Amado Deus, Senhor, agora eu venho agradecer, Senhor, pela oportunidade de ter falado um pouco, Senhor, das coisas aqui do Evangelho, da Bíblia. Então eu peço que o Senhor possa abençoar, Deus, estar com todos que estão assistindo ou que vão assistir depois, e que abençoe todos aqui também que estão aqui reunidos. E que todos possam ter uma boa noite de sono, e que possam estar com Deus durante a semana, e que possam ter uma noite de semana vitoriosa. Amém. Amém.